Fala tricolada, belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. E a gente vai falar de Fluminense. O Fluminense não treinou segunda, não treinou na terça, vai treinar quarta-feira à tarde. Com informações sobre o Marcelo, Diogo Barbosa, rapaz que tá vindo de contusão. Então terá muito mais notícias na quarta-feira, mas tem notícia hoje para você. Então deixa aquele like esperto, se inscreva e compartilha. Cara, um ponto positivo que eu vejo na ascensão do Fernando Diniz para a seleção brasileira é o lado motivacional no grupo do Fluminense. E a gente viu nesse jogo contra o Flamengo, em que o Fernando Diniz estava na beirada do campo, também no jogo contra o Internacional, uma motivação maior do grupo de jogadores dentro de campo. Todo mundo marcando, lutando, dando carrinho, brigando. Claro que era um Fla-Flu, que é uma motivação maior do que você jogar um jogo contra o Flamengo no Maracanã lotado, o mundo todo vendo. Um clássico, o maior clássico do futebol brasileiro. Não tem. Ainda mais sabendo que o seu treinador, que está à beirada do campo, é o técnico da seleção brasileira. Eu vi algumas críticas dessa dupla jornada do Fernando Diniz na CBF e no Fluminense, é de que isso seria uma motivação a mais para os adversários do Fluminense, querendo mostrar serviço para o técnico da seleção brasileira nos jogos contra o Fluminense. O camarada vai jogar muito mais, vai correr muito mais, porque está jogando contra o time do técnico da seleção brasileira. Concordo, mas essa motivação também serve para os jogadores do Fluminense. Olha o Ganso na entrevista, ele já fala em disputar a próxima Copa do Mundo. O Ganso, que tem 33 anos de idade, na próxima Copa ele vai estar com 36, veteraníssimo. Já corre pouco hoje, com 33, eu estou imaginando o Ganso correndo com 36 anos de idade. Mas uma coisa que é bem provável, pode muito bem acontecer, é que o Fernando Diniz comece a comandar a seleção brasileira, a seleção começar a jogar bem, ganhar os jogos nas eliminatórias, e quando for o momento da troca, ou da chegada do Ancelotti, Fernando Diniz permaneça na seleção brasileira, ou até mesmo o Ancelotti lá no Real Madrid fala, o cara tá indo bem aí, vou ficar por aqui mesmo, vou renovar o contrato com o Real Madrid, segue o barco com o Fernando Diniz aí. E os jogadores do Fluminense estão observando isso. O Ganso já fala, olha o que ele disse aqui, quem sabe estar na próxima Copa. É o sonho dele de jogar a próxima Copa do Mundo, mesmo com 33 anos de idade. Até o próprio Samuel Xavier, que eu acho que não tem bola para chegar numa Copa do Mundo, ou ser convocado para uma seleção brasileira, mas está tendo bons números no Fluminense e boas atuações, e pode sonhar com isso, também falou, tô aqui, precisar de um lateral direito, tô aqui. Falou na entrevista também. Isso serve para o Nino, isso serve para o André, isso serve para o Martinelli, ou para qual jogador que estiver no grupo do Fluminense, esse motivacional, esse gás a mais para botar dentro de campo, para agradar, para chamar a atenção do técnico da seleção. Eles são privilegiados de estarem treinando semanalmente. Quarta-feira está todo mundo lá treinando com o técnico da seleção brasileira, e todo mundo mostrando serviço, não só pelo Fluminense. E o Fluminense é beneficiado por tabela. Você corre mais do que você corria antes, você joga mais futebol que você jogava antes, porque tem um motivacional ali na beirada do campo, te comandando, que é o mesmo técnico da seleção brasileira. Então é muito interessante essas entrevistas, como do Samuel Xavier, pensando em seleção. Isso mostra que os jogadores estão atentos e querendo agradar o técnico. Isso pode ser benéfico para o time do Fluminense. Rapaziada, falando em Diniz, foi absolvido, graças a Deus, vai comandar o Fluminense no jogo contra o Curitiba na segunda-feira, às 19 horas, no Couto Pereira. Jogo importante. O Curitiba tá cambaleando na tabela e deu uma certa recuperação nos últimos jogos. Mas o Fluminense tem que seguir a onda dele. Empatou contra o Flamengo, precisa vencer esse jogo fora contra o Curitiba para conseguir manter ali, para chegar no G4 novamente. Ele que saiu para a entrada do São Paulo. Então é muito importante esse jogo contra o Curitiba na segunda-feira. E o Fluminense poderia ter o desfalque do Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz, rapaziada, ele foi... Diniz havia sido denunciado no parágrafo 1 do artigo 243F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Daí tem punição de 100 a 100 mil reais, punição de 4 jogos.
Então era a preocupação do jurídico do Fluminense, mas o Diniz acabou escapando da punição em julgamento no STJD e está livre para comandar o Fluminense. Essa punição foi do clássico contra o Botafogo em maio. Agora que teve o julgamento, e ainda bem, o Fernando Diniz foi absolvido. O jogo do Botafogo em maio, agora que teve a resposta, teve o julgamento. E falando em Libertadores, e pensando no jogo de ida contra o Argentino Júnior e essa motivação para o jogo da volta, praticamente o Maracanã estará todo lotado, apenas com ingressos disponíveis para o setor norte. Então toda a atenção aí, dia 1º de agosto, jogo de ida, Argentino Júnior e Fluminense, no estádio Diego Armando Maradona, liberado para uso. Estádio pequeno, acanhado, quase que não foi aprovado. Vai ser pressão lá contra o Argentino Júnior. E o Náutico, hein? O Náutico fecha a contratação com o meio-campista do Fluminense. O menino, ele foi até bem, não foi nessa última copinha não, acho que foi na outra. Ele foi até bem atuando pela ponta direita, o Iago Ferreira, ele jogou até com a camisa 7. Na esquerda tinha o Matheus Martins, na direita o Iago Ferreira e a referência era o John Kennedy. O ataque do Fluminense nessa copinha foi muito bem. E o Iago Ferreira chamou muito a minha atenção ali, aberto pelo lado direito, aí também que faz o meio de campo. Mas infelizmente, diferente do Matheus Martins e do John Kennedy, ele perdeu espaço. O Matheus Martins está até na Inglaterra, está na Premier League. O John Kennedy está na equipe principal. O Iago Ferreira, que é o filho do Iranildo Chuchu, que é o pai e empresário do jogador, perdeu espaço, sumiu aí, está no sub-20. O pai certamente procurando um clube para colocar o garoto, para ele ficar em atividade. E finalmente ele conseguiu. Então, sem espaço no time principal do Fluminense, o meia Iago Ferreira reforça o Náutico na sequência da Série C do Brasileirão. O moleque de Xerém foi cedido por empréstimo ao time pernambucano até o fim deste ano. Pelo menos ele vai estar em atividade, vai estar jogando. É um garoto também promissor, fez uma boa copinha e eu acho que tem tudo para dar sequência na carreira dele aí. Então, o Iago Ferreira se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. Neste ano, teve sondagem do Avaí e Curitiba, mas as negociações não avançaram, porque havia a expectativa de que o meia pudesse ser utilizado no Campeonato Carioca, coisa que não aconteceu. Estranhamente, o Iago Ferreira não foi aproveitado pelo Fernando Diniz. Espero que ele seja aproveitado lá no Náutico, que ele ajude o Náutico e volte ao Fluminense. Bem mais experiente e com rodagem e com participação nos jogos lá da Série C. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Tamo juntos. Flui!